Olá pessoal, tudo bem? Travou a gravação aqui, então vou recomeçar a partir de força-peso, que segue a mesma lógica para calcular o trabalho de uma força, mas só que agora a gente vai ver as coisas na vertical em vez de ver na horizontal, tá? Então, quando temos um objeto caindo, né, ou descendo, a força-peso é que está puxando ou para baixo, né? Então, se eu tenho um objeto descendo, a força-peso está ajudando a descer, certo? Então, como ocorre uma contribuição, peso e deslocamento estão na mesma direção e sentido, tá? O ângulo entre eles é zero, o cosseno é 1, então o trabalho da força-peso na descida é positivo, certo? P vezes ΔH. A apostila coloca já, perdão, a apostila coloca já substituindo, então fica mgh, não ΔH, mas tudo bem. Se eu tiver um objeto subindo, né? Deixa eu melhorar aqui, desculpa. Não era essa seta que eu queria fazer. Se eu tiver aqui um objeto subindo, a força-peso continua puxando-o para baixo. Vou botar numa outra cor aqui só para não misturar, né? Continua puxando-o para baixo, mas o deslocamento é para cima. Então, o ângulo entre essas duas aqui é 180 graus, né? Cosseno de 180 é menos 1. Então, se eu fizer aquela continha lá que eu fiz para o trabalho de uma força, vai dar menos na equação, né? Então, vai ficar trabalho igual a menos P vezes ΔH. Se eu substituir tudo, fica menos mgh, só para ficar igual a apostila H ou ΔH, tanto faz no caso, tá? Só botei D ali, né? Tô muito louco. ΔH. Desculpa aí. E aí, finalmente, a força-peso não faz trabalho se o movimento for na horizontal, né? Se o movimento for na horizontal, eu tenho um ΔH igual a zero, né? Então, fica trabalho igual a peso vezes ΔH. Se o ΔH é zero, então o trabalho também é zero. Opa, zero. Não ficou muito bom também, mas beleza. Enfim, a última coisa que é importante e é uma das coisas assim, mais polêmicas, né? Se eu pegar um objeto aqui do chão, né? E eu quero subir ele até esse ponto aqui. Aí eu posso fazer uma subida direta, né, até aqui. Eu posso, por exemplo, vir reto e depois subir. Vou fazer em outra cor. Posso vir reto e depois subir, por exemplo, andar com ele reto e depois subir uma escada. Eu posso jogar ele até aqui, né? Vou fazer com outra cor também. Posso jogar ele até aqui. Ou eu posso primeiro subir na escada. Cadê? Posso primeiro subir na escada e depois trazer ele para cá. São várias trajetórias que eu posso fazer. E aí a pessoa vai imaginar, bom, então a força-peso, não a força que eu estou fazendo, tá? Mas a força-peso vai fazer trabalhos diferentes na trajetória 1, 2, 3 e 4? Vão ser trabalhos diferentes? Não. A força-peso, ela tem uma característica de que ela o trabalho que ela realiza é independente do caminho, ela é uma força chamada força conservativa. Aí você vai pensar, mas é lógico que eu vou fazer mais trabalho se, em vez de se pegar esse caminho que é mais curto, eu pegar o caminho 2 que é mais comprido, ou o caminho 1 que é mais comprido. Você até poderia dizer assim, o caminho 1 e o 4 são iguais, né? São equivalentes. Mas na verdade todos são equivalentes em relação ao trabalho que a força-peso realiza. Por quê? Porque na verdade só interessa pra gente o ΔH. Tá? É só essa altura que interessa pra gente. Só interessa a altura do ponto. Por quê? Vocês vão de convir comigo que aqui, ó, não está sendo realizado o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso aqui é zero. E aqui ocorre trabalho. Aqui é o contrário, né? Ele primeiro faz um trabalho para subir e depois faz um trabalho zero para cá. Bom, ok. Então, o 1 e o 4 realmente são equivalentes nesse sentido. Mas o 3 e o 2 é que eu posso imaginar uma rota inclinada aqui como se fosse uma escadinha, né? Com degraus extremamente pequenininhos. Então, na verdade,
ir inclinadamente é subir um pouquinho e um pouquinho para frente. Subir um pouquinho e um pouquinho para frente. Eu posso, digamos assim, ir chegando nesse limite onde eu tenho um degrau minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então eu subo um pouquinho e vou um pouquinho para frente. Subo um pouquinho e vou um pouquinho para frente. Certo? É muito pouquinho, mas é como se fosse. Então toda vez que eu estou indo um pouquinho para frente, eu não estou realizando o trabalho. Eu só realizo quando eu subo. Aí mais um pouquinho para frente, não realiza. Só quando sobe. E se eu somar todas as alturinhas, logicamente tem que me dar a altura, tem que me dar a altura total, certo? E o trabalho da altura total vai ser igual para todos. A mesma coisa aqui, só muda um pouco, digamos assim, que no começo os degraus são um pouco mais altos e depois os degraus são um pouco mais largos, mas menos altos. Mas a soma total da altura vai ter que dar o mesmo ΔH. Ok, pessoal? Então, aqui se encerra a nossa primeira parte. Tá vendo que é muito denso, é muita coisa, por isso que eu quis dividir em 3 aulas. Tá bom? Um abraço para vocês, até mais.